Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Tragédia histórica coloca 2/3 das cidades gaúchas em calamidade pública. 70% de Porto Alegre estão sem água. A polícia investiga o assassinato de um professor de educação física na zona sul do Rio. Ele saía de um luau quando foi abordado por bandidos. No sul de Minas, bandidos atacam 2 agências bancárias. E ainda, as festas juninas já movimentam a economia no sertão de Pernambuco. Segunda-feira, 6 de maio, agora no Brasil TV. O número de vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul cresce a cada dia. Segundo a Defesa Civil, o estado já registra 83 mortes. Ainda há 111 pessoas desaparecidas e 130 mil foram obrigadas a deixar as áreas onde moravam por causa dos alagamentos. Em Porto Alegre, hoje o sol apareceu, mas o Lago Guaíba permanece cheio, o que faz com que grande parte da capital gaúcha ainda esteja debaixo d'água. Essa é a BR-116 entre Guaíba e Eldorado. O que a gente registra agora, passa das 9 horas da manhã, é algumas pessoas com barco tentando ali pelo lado das lavouras de arroz sair com barcos para chegar até algumas áreas em Eldorado do Sul, áreas que estão com pessoas ilhadas desde a última quinta-feira. O relato que a gente tem dessas pessoas é de que na madrugada chegou comida para elas através de helicópteros da Força Aérea. Mas nesse momento o que o pessoal quer tentar fazer aqui com o barco é o resgate. Então eles vão ir até lá, é uma área que fica afastada daqui, é preciso passar por muitas áreas alagadas, mas já começa a ter uma grande mobilização aqui de voluntários e de pessoas aí dispostas a ajudar. O que está acontecendo aqui em Guaíba, que o pessoal está pegando os barcos, estão ajudando com mantimento, água, e estão fazendo um baldeio para buscar o pessoal que está ainda ilhado no Centro Novo, Delta e em Eldorado ali. Lá tem muita gente, hein? Muita gente perdida, muita gente desaparecida, muita gente que está ilhada, e a gente está tentando com esse pessoal voluntário. Estamos pedindo toda a ajuda do pessoal aí, se puder, vir com barco, jet ski, helicóptero, a gente carece, Eldorado carece de apoio. Agora o helicóptero levanta voo, levando mantimentos, comida, água para as famílias que seguem ilhadas em Eldorado do Sul. Iniciamos essa junção de alimentos ali no Social Clube, estamos produzindo ainda e o restante da comunidade está aqui nos ajudando a carregar o helicóptero, enfim, levar para Eldorado. Esse helicóptero está pousando na faixa e os botes estão buscando os alimentos na faixa e carregando para os abrigos, tá? Em Cruzeiro do Sul, na região dos Vales, o cenário é de devastação total. Residências foram destruídas pela força da água e destroços estão empilhados pela cidade. Aqui em Cruzeiro do Sul, 2/3 da cidade ficaram submersos na enchente. Hoje foi o primeiro dia de sol no município e o cenário em todas as ruas é esse aqui. Muita lama, materiais perdidos e um mutirão de limpeza em frente às casas que ainda ficaram de pé. A cidade ainda não tem uma contagem oficial de desaparecidos porque bairros inteiros sumiram. Quase 700 pessoas estão espalhadas em 8 abrigos diferentes. A Igreja São Gabriel Arcanjo virou o grande centro de recebimento e distribuição de donativos. Ali, dezenas de voluntários estão cozinhando 24 horas por dia. Que se o pessoal de fora quer contribuir com a nossa cidade, entregar refeições prontas, as marmitas, informe, nós temos um telefone de contato para saber quantas vêm e pedimos para receber, entregarem aqui na comunidade católica e daí a gente distribui conforme a nossa demanda, para não ir em bairros repetidos e outros ficar sem assistência, para ter esse controle e melhorar a nossa logística no caso, né? Eu também conversei com um idoso que ficou 3 dias em cima do telhado com 9 gatos esperando ser resgatado por um helicóptero. Ele reencontrou a família ontem em um final feliz que foi praticamente um milagre. Passou um helicóptero, eu acenei para eles foram embora, não viram, seu. Aí quando eles voltaram, acenei de novo, daí fizeram a volta e pousaram no ponteiro do Zeca, meu vizinho, e daí nós viemos embora. Me levaram lá para o Alto Parque, muito bem tratado, muito bem recebido, coisa muito boa o pessoal do resgate. Parabéns para eles, eu agradeço. E é isso aí, gente, vamos se unir porque a coisa é feia e eu consegui sobreviver. Do jeito que estou, do jeito que dá, consegui.
O município precisa de água, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e de limpeza e da ajuda de voluntários. Já é possível acessar Cruzeiro do Sul e Lajeado por terra, vindo do noroeste do estado pela BR-386, acessando a RS 153 por Barros Cassal, acessando a RS 287 por Santa Cruz e a RS 453 por Venâncio Aires. Em Novo Hamburgo, os moradores ainda estão com os acessos à região metropolitana de Porto Alegre restritos. Por lá, mais de 5.500 pessoas estão em 10 abrigos organizados pela Prefeitura. A Mari Silva nos traz as informações de lá. A Prefeitura estima que pelo menos 32 mil pessoas tenham sido impactadas por essa enchente, que é a maior da história do Rio dos Sinos no município. Lá na FENAC, que é um dos abrigos organizados pela administração municipal, até agora 2.800 pessoas ainda aguardam o momento de poderem voltar para suas casas. Aqui a gente está sendo bem tratado, né? Toda hora a gente precisa de alguma coisa, de uma assistência médica, psicológica, né? Todo mundo bem. Graças a Deus, né? A gente pensa nos cachorros, pensa na casa, agora não tem o que fazer, né? É lá também que estão sendo armazenadas as doações, os donativos da comunidade para quem mais precisa nesse momento. E um dos apelos da Prefeitura é de que as pessoas se apresentem como voluntárias, porque os cerca de 60 que atuaram no sábado e no domingo não puderam voltar na totalidade hoje por conta de ser o primeiro dia útil da semana e muitos terem compromissos de trabalho. Nós precisamos de alimentos in natura, alimentos que não estão cozidos, material de higiene e material de limpeza. Aqui no bairro Santo Afonso, que é um dos mais atingidos pelas cheias, muita gente ainda não conseguiu voltar para casa. Moradores e comerciantes fazem vigílias ao longo da madrugada por medo de furtos na região. Nossas portas estão quebradas por causa da pressão da água. A gente não teve outro jeito. Já é 3 noites que a gente dorme aqui na frente para não perder o resto do que sobrou. As campanhas de donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul mobilizam o país inteiro. Em Pernambuco, as igrejas se transformaram em pontos de coleta de todo tipo de doação. Na entrada de uma das igrejas, alguns donativos estão chegando. Cada quilo de comida vai ajudar a população do sul do país. A tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul tem sensibilizado pessoas de todo o país, inclusive aqui em Pernambuco. Mais de 100 igrejas evangélicas do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e de outros municípios da região metropolitana estão juntas nesse trabalho de arrecadação. Estão sendo doados itens de higiene pessoal, material de limpeza, água mineral e cestas básicas. O pastor Daniel, que é bispo das igrejas anglicanas do Nordeste, está engajado nesse trabalho. A igreja, ela é uma porta aberta, né? Pode ser espírita, você, meu amigo espírita, você que é católico. Várias igrejas católicas nos procuraram também, que estão nesse apoio. Então você pode colaborar sem vínculo de religião. Nós estamos aqui falando do amor de Jesus. Apesar da distância entre Pernambuco e o sul do país, uma parceria vai fazer a ajuda dos nordestinos chegar aos gaúchos. Não importa a quantidade, é você ter esse sentimento de amor dentro do seu coração. Porque eu sei que nesse momento, como eu me senti impotente. Eu falei assim, mano, como que eu posso ajudar essa multidão de gente estando tão distante? Deus abriu uma porta. Então hoje nós estamos mais de 100 igrejas com as portas abertas para receber essas doações. De um pacote de arroz, um pacote de feijão, a 1 litro de água, tudo que você tiver com o seu coração. Eu sei que o povo pernambucano é um povo caloroso, né? Um povo solidário, e vai ser uma grande bênção você trazer, procurar as nossas igrejas para abençoar dessa maneira. A arrecadação foi um trabalho em conjunto entre as igrejas e o G10 Favelas, grupo que ajuda no combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais. Todo o empenho é para levar solidariedade às vítimas do sul do país. Tivemos iniciativas e acionamos as empresas aéreas, empresas de transporte terrestre também, e a nossa liderança lá em Porto Alegre para receber essas doações. E foi incrível a adesão das igrejas e o tamanho que está essa campanha, está muito bonita. E estamos aí firmes e fortes, prontos, pedindo mais ajuda, pedindo que os moradores dos entornos dessas igrejas... A tristeza foi muito grande, né? A ver aquelas famílias naquela situação, né? Muitos familiares, né, perderam seus entes queridos, e aí retratou tudo que a gente viveu aqui nas chuvas em Pernambuco também, e a gente sabe como dói, e é por isso que precisamos nos unir.
Um avião da Força Aérea Brasileira saiu de Brasília no fim da manhã com cerca de 18 toneladas de mantimentos doados pela população para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os Correios começaram hoje uma campanha para arrecadar e enviar donativos. Vale para todas as agências de São Paulo e do Paraná e algumas unidades no Rio Grande do Sul. O material arrecadado vai ser enviado pelos próprios Correios sem custo para quem faz a doação. No site paraquemdoar.com.br você encontra formas de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências da chuva no Sul. Um professor de educação física foi assassinado na Praia do Flamengo, na zona sul do Rio. Ele saía de um luau com os amigos e com a namorada quando foi abordado por bandidos. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Ao saber a notícia da morte do único filho, Dona Edivânia passou mal. Ela diz que só hoje pela manhã foi informada pelo Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, que o filho estava morto, mas que o óbito já tinha sido atestado pela unidade ontem, às 10 horas da noite. Quando Edivânia chegou ao local, o corpo de Luiz Felipe não estava mais lá. Tinha sido levado para o IML. Olha, meu filho faleceu 10 horas da noite. Eu saí daqui meia-noite e eles falando pra mim que ele estava estável. Isso que faz com a mãe me deu esperança a noite inteira. A noite inteira, gente. Ele é meu filho único. Eu passei a noite inteira orando, gente, de joelho na minha sala. Eu passei a noite inteira orando, pedindo a vida do Luiz Felipe. Luiz Felipe do Nascimento, de 27 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto ontem de manhã na Praia do Flamengo. O professor de educação física tinha participado de um luau com alguns amigos durante a noite. Cheguei. E quando esperava um carro de aplicativo para voltar para casa com a namorada, foi abordado por assaltantes. Tudo aconteceu exatamente nesse ponto da Praia do Flamengo. Testemunhas disseram que 2 bandidos armados em uma moto cercaram o casal e anunciaram o assalto. Um deles apontou a arma para a cabeça da namorada de Luiz Felipe e exigiu que ela entregasse o celular. Só que ela disse que não estava com o aparelho. Luiz Felipe, temendo que algo grave acontecesse, acabou reagindo. O Luiz ficou nervoso, aparentemente, porque, cara, medo, né? E aí ele acabou reagindo no assalto, acabou entrando em briga corporal com o assaltante. E o cara conseguiu efetuar 2 disparos que balearam ele caiu na hora. Luiz Felipe foi atingido por 2 tiros, um no ombro e outro na barriga. Os bandidos fugiram. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar os envolvidos no assalto que levou à morte do jovem. O meu filho era um menino estudioso, fazia faculdade, trabalhava, todo mundo ama meu filho. Meu filho nunca se envolveu em qualquer confusão que seja. Educado e extremamente. Eu quero justiça pela vida do meu filho. Eu quero justiça pela vida do meu filho. Nós perguntamos à Secretaria Municipal de Saúde sobre a reclamação dos parentes de ter recebido a notícia da morte de Luiz Felipe só hoje de manhã. A secretaria disse apenas que o paciente deu entrada em estado gravíssimo e que foi prontamente levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu por causa da gravidade das lesões. Disse ainda que o corpo foi transferido para o IML depois da expedição da guia de remoção pela polícia e que está à disposição da família para prestar esclarecimentos. No sul de Minas, assaltantes atacaram 2 agências bancárias durante a madrugada em Camanducaia. A cidade fica a 35 quilômetros da divisa de Minas com São Paulo. Segundo a polícia, esses criminosos atacaram uma das agências a tiros, mas o alarme dessa agência disparou e de lá, então, esses criminosos vieram aqui para a agência da Caixa Econômica Federal, a cerca de 700 metros de distância. E aí nós tivemos acesso, à câmera de segurança de um comércio que fica ao lado do banco, que flagrou a ação dos assaltantes e o momento exato das explosões. A gente consegue ver nas imagens que depois das explosões, um dos criminosos ainda dá vários tiros para cima aí para assustar os moradores da cidade aqui, que tem pouco mais de 26 mil habitantes. De acordo com a polícia, os assaltantes estavam em pelo menos 3 carros e estavam todos encapuzados. A Polícia Civil aqui de Minas Gerais informou que já instaurou o inquérito para investigar esse ataque e que, nesse momento, policiais fazem buscas aqui na região para tentar encontrar os criminosos que fugiram. Camanducaia fica aqui às margens da rodovia Fernão Dias, próxima da divisa com o estado de São Paulo. Então, policiais militares do estado de São Paulo também participam dessa operação para tentar localizar os criminosos. A Caixa Econômica Federal e a polícia não informaram se os bandidos conseguiram levar o dinheiro
dinheiro que estava ali nos caixas eletrônicos dessa agência. O empresário Fernando Sastre Filho, acusado de matar um motorista de aplicativo num acidente de trânsito em São Paulo, se entregou à polícia hoje à tarde. Na sexta-feira passada, a Justiça Paulista decretou a prisão dele. A defesa de Fernando Sastre Filho tinha entrado hoje com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, para suspender a decretação da prisão. Mas o empresário se apresentou hoje na 5ª Delegacia Seccional do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, e foi detido. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Agora, olha essa história, gente. Um menino de 12 anos foi mordido por um jacaré na Zona Oeste do Rio. Ele foi atacado quando tentou pegar uma pipa num canal. O Diego Aidar tem mais informações. Alejandro Gomes da Silva tem 12 anos de idade. Ele entrou num valão dentro da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, quando foi mordido por um jacaré. Ele precisou da ajuda de outros moradores para conseguir sair da água. Esse caso aconteceu no último sábado. Ele foi levado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento que fica dentro da comunidade e depois transferido para um hospital, o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele passou por cirurgia e está se recuperando no hospital. O estado de saúde dele é considerado estável. Ele está tomando medicamentos antibióticos por causa de uma infecção no local do ferimento. Diego Aidar para o Brasil TV. A seguir, o bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio, tenta voltar à vida normal depois do show histórico da rainha do pop, Madonna. Daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando de Madonna. Depois de um show histórico, a rainha do pop deixou o Rio de Janeiro. Foi uma semana intensa para os fãs da cantora que não arredaram o pé da porta do Copacabana Palace e curtiram tudo até o último minuto. Para essa turma, a saudade já está batendo, viu? A suíte presidencial do Copacabana Palace amanheceu como na música de Madonna. As cortinas estão fechadas. Não tem ninguém aqui. Esses amigos vieram de Fortaleza só para ver a rainha do pop. Se juntaram à multidão de 1.600.000 pessoas na praia para testemunhar o maior show da carreira de Madonna. Eu acho que agora foi que eu parei assim para processar tudo assim que eu vivi. E foi um show incrível, acho que conhecer assim e vir para o show da Madonna foi uma coisa que era algo que eu sempre esperava assim na minha vida. E foi incrível, foi maravilhoso. O palco gigante, o maior da Celebration Tour, já começou a ser desmontado. São as últimas lembranças de um espetáculo que entrou para a história. Durante 2 horas, o público acompanhou e dançou hits que marcaram gerações. Se emocionou com homenagens a personalidades do Brasil e do mundo. 2 artistas brasileiras se apresentaram com Madonna. Primeiro, Anitta. Depois, Pablo Vittar, junto com ritmistas mirins de escolas de samba do Rio. Tem uma representação muito grande, a própria figura da Pablo para a cultura LGBT e tudo mais, e a Madonna ser essa figura, a rainha do pop, né? Eu acho que traz esse simbolismo ainda maior, juntando com a Pablo. Aqui na calçada, em frente ao hotel em que Madonna ficou hospedada, não tem mais aquela festa dos fãs que se reuniam aqui na esperança de ver a cantora. O que era dúvida, agora é certeza. Madonna não vai aparecer na janela mais vigiada do Copacabana Palace na última semana. Madonna deixou o Copacabana Palace ontem à noite. Escoltada por seguranças, a rainha passou rápido pelo saguão e saiu por uma porta lateral atrás dos carros. Antes de ir, um tchauzinho. Para muitos fãs, também é hora de voltar para casa. Segundo a rodoviária do Rio, 18.000 pessoas devem sair hoje da cidade, em mais de 540 ônibus, sendo 108 viagens extras. Na bagagem desses turistas de São Paulo, muitas memórias. Cara, o que fica na memória é o tamanho da Madonna, o quão ela é importante pra gente e
esse show foi simplesmente impressionante e a cidade entregou uma segurança e uma experiência que foi realmente única, assim. Foi muito bom ter vindo. O melhor foi ver ela cantando umas músicas que eu ouvia quando eu era criança, porque minha mãe ouvia, assim, sabe? Muito bom. Em Copacabana, a vida parece ter voltado ao normal. Mas será que existe vida normal depois do furacão Madonna? Foi inesquecível, um showzaço. Nossa, showzaço, vai ficar pra história. E mesmo quem não viajou para o Rio de Janeiro curtiu muito esse show histórico da Madonna. Em Brasília, milhares de fãs assistiram à apresentação em casas noturnas e bares, com direito a telão e transmissão ao vivo da TV Globo. Conic lotado no fim de semana, um telão de 12 metros quadrados e um público eufórico. Os organizadores da tradicional Festa Birosca distribuíram convites de graça para a aparição da rainha do pop ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E entre os fãs de Madonna, claro que não faltou animação. E fã que é fã tem as letras na ponta da língua. Like a virgin. That's for the very first time. Hung up, I hung it up on you. Tinha cadeira para os convidados, mas a lotação extrapolou, assim como a alegria. Acho que todo mundo que é LGBT conhece a Madonna desde berço. Tá bem legal, tá dando pra sentir a emoção. Uma amostra do que seria se a gente estivesse lá, só que com mais conforto. Eu queria estar em Copacabana! Tá, mano, tô lindo, tá lindo. Tô esperando ela cantar erótica. E não podia faltar a performance das drag queens com as músicas icônicas da rainha do pop. Ela é a rainha do pop. Eu, como mãe de drag, então a representatividade é gigantesca. Queria estar no Rio, mas estou feliz de estar aqui com todo mundo também. E aqui em Brasília, os fãs também se reuniram nesse bar que fica na Asa Sul, com direito a telão, com transmissão ao vivo da TV Globo. A gente já está na expectativa desde que quando a Globo anunciou que ia transmitir o show, né? Madonna é icônica, Madonna é atemporal, são 40 anos de carreira, então tem várias fases. Cada pessoa aqui se identifica com o momento da carreira dela e tá todo mundo vibrando junto. É um momento histórico, é um dia histórico. Na performance de Live to Tell, Madonna homenageou as pessoas que morreram por complicações da AIDS. Os telões lembraram os rostos de famosos ou não que foram vítimas da doença. Renato Russo também estava lá no telão. Madonna ficou emocionada nesse momento do espetáculo. O show seguiu e quem estava aqui do outro lado da tela se soltou ao ritmo dos maiores clássicos da diva. Pra mim, a Madonna é a maior diva pop de todas. Ela pavimentou o caminho do pop, da música pop. Ela é demais. I wanna take you there. E o Nordeste, hein, já se prepara para as festas juninas. A confecção de roupas típicas gera aumento da procura por costureiras e pelas lojas de tecidos no sertão de Pernambuco. Vamos ver. Os tecidos com estampas de São João já estão expostos nas lojas de confecções. Nesta, o estoque foi todo renovado e a expectativa por aqui é de aumento nas vendas em relação ao ano passado. A gente está confiante que seja 100%, né? Em comparação ao ano passado, começamos com as novidades já em finalzinho de abril, né? Além dos panos com estampa chitão, o que está sendo bem procurado na loja são esses painéis, que tem preços que variam de R$ 50 a R$ 70. Este ano, a loja fez parceria com escolas e costureiras. Nesta outra loja, o estoque de tecidos também já foi renovado para a temporada de São João, com 1 metro do pano com preços que variam de R$ 8 a R$ 14. Por aqui, a expectativa é de crescimento nas vendas, principalmente a partir do final do mês de maio. Esse ano nós apostamos bastante na compra da chita e chitão. Vamos ofertar uma variedade maior do que o ano passado para os clientes,
tanto na estampa quanto na composição do produto. Estamos confiantes e esperamos vender aproximadamente 30% a mais do que o ano passado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.